Não dá para saber qual será o destino da Rússia depois dessa guerra, mas de uma coisa podemos ter certeza: para os russos só existem alternativas terríveis pela frente. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Alguns dias atrás, um curioso debate foi levado ao programa Mesto Vsterak, ou Ponto de Encontro, um famoso talk show russo apresentado por Andrei Norkin, seguindo um formato muito comum na TV russa. Um programa funciona como um talk show coletivo, em que diversos participantes conversam abertamente sobre determinados temas e que podem envolver desde espiritualidade até questões políticas, econômicas e da própria guerra. Como grande parte dos programas vinculados de alguma forma ao governo Putin, o Ponto de Encontro tem abordado com bastante frequência a questão da guerra da Ucrânia e suas repercussões. O debate promovido pelo talk show no dia 26 de janeiro, porém, foi surpreendente. Durante o programa foi discutida uma importante questão, levando-se em conta as sanções econômicas às quais a Rússia vem sendo submetida, qual será o destino que aguarda o país. E as três possibilidades apresentadas pelo apresentador foram: seguir o caminho de Cuba, seguir o caminho da Coreia do Norte ou seguir o caminho do Irã. Em resumo, três países que sofrem sanções econômicas e que estão completamente decadentes e arruinados do ponto de vista econômico e também no aspecto do desenvolvimento social. Uma reportagem foi exibida contextualizando a situação de cada país e pontuando as sanções sofridas, os caminhos adotados por seus governos. Após debaterem os temas, os participantes concluíram que o exemplo do Irã seria o destino mais provável da Rússia nos próximos anos. Para chegarem a essa conclusão, eles levaram em conta a questão dos embargos sofridos pelo país árabe, mas também as suas enormes reservas de petróleo, coisa da qual a Rússia também dispõe. Embora os debatedores tenham reconhecido a gravidade do cenário, foi pontuado o fato de que a Rússia sempre conseguiu lidar bem com embargos promovidos por outros países no passado. Na época da União Soviética também eles já enfrentaram esse tipo de coisa. O problema é que naquela época a economia não era tão interligada quanto agora. Essa análise razoavelmente otimista da questão, contudo, não muda o fato de que até mesmo um programa de TV russo já reconhece que a Rússia enfrentará graves problemas no futuro próximo. Os participantes têm pleno conhecimento de que os três países citados pela reportagem estão há décadas sem conseguir sair do lugar, em matéria econômica e em matéria social. Um dos participantes afirmou, inclusive, que era irônico que, décadas antes, a União Soviética dava suporte a esses três países. E agora, a Rússia precisa decidir qual dos três que ela se tornará nos próximos anos. O programa Ponto de Encontro é transmitido diariamente pelo canal NTV, uma emissora que foi criada de forma privada no contexto da dissolução da União Soviética. A emissora manteve uma postura crítica a Vladimir Putin durante muitos anos, especialmente com relação à atuação russa na Guerra da Chechênia. Porém, após um forte período de perseguição por parte do governo Putin, a NTV foi adquirida pela Gazprom, a estatal russa do petróleo, o que basicamente transformou a emissora em um braço estatal de notícias. Mais um braço estatal de notícias. Praticamente todas as televisões russas pertencem ao Estado. Desde então, os programas veiculados pela NTV se resumem a pura propaganda governista pró-Putin. Então, a grande dúvida que surge é: por que o governo russo permitiu a veiculação de um programa de TV com conteúdo tão negativo para a imagem do próprio governo em uma emissora estatal? Todos conhecemos bem o grau de censura imposto pelo Putin, especialmente a partir do início da guerra na Ucrânia, e suas desastrosas consequências para a Rússia. Contudo, cada vez mais declarações de teor prejudicial à imagem do governo Putin têm sido veiculadas pela mídia russa, o que pode fazer crer que, talvez, a censura estatal esteja afrouxando no país. Em outubro do ano passado, esse mesmo programa foi palco de uma surpreendente declaração por parte do analista político Viktor Olevich. Olevich afirmou categoricamente que a Rússia calculou mal suas forças para a operação especial, a guerra que eles fazem contra a Ucrânia, e que, portanto, seria incapaz de vencer o conflito. Já em abril de 2022, o coronel aposentado do exército russo e atual analista militar Mikhail Kodaryanok afirmou no programa 60 Minutos que a situação
situação russa na guerra ainda pioraria muito nos meses seguintes. O programa em questão é veiculado pela estatal Rússia 1 e é apresentado por Olga Skabaeva, uma jornalista extremamente favorável ao governo Putin. A explicação mais provável para esse fenômeno é o fato de que todos já perceberam que a invasão da Ucrânia foi mesmo um completo desastre desde o seu planejamento estratégico até sua catastrófica execução. Se no início da chamada, entre aspas, operação especial, o povo russo poderia ter sido enganado pela mídia estatal, o desenrolar dos acontecimentos foi trazendo a real compreensão do desastre que se desenhava no horizonte, conforme a situação econômica do país foi se deteriorando e conforme os corpos de conscritos voltavam para a Rússia em quantidades cada vez maiores em sacos pretos, a realidade bateu a porta. Já não fazia mais tanto sentido tapar o sol com a peneira da mídia estatal. Uma vez que o resultado inevitável dessa guerra já está claro para o governo russo, não resta muito o que fazer a não ser ir preparando a população para o pior. A ideia provavelmente é amenizar o impacto quanto à opinião pública, apresentando o terrível cenário que aguarda a Rússia nos próximos anos. Isso pode evitar que o choque da realidade cause transtornos populares e que a própria existência da Rússia enquanto um país unido seja comprometida. Inclusive, já tratamos dessa possibilidade no vídeo Precisamos nos preparar para o inevitável colapso da Rússia. O link está na descrição desse vídeo. De qualquer sorte, os exemplos de países utilizados no talk show russos não poderiam ser desprezados enquanto futuro possível para a Rússia. De fato, o programa exibiu algumas das características de cada um desses países, embora com algum grau de equívoco. Ainda assim, os pontos levantados são pertinentes. A Coreia do Norte, por exemplo, é um país isolado do resto do mundo, que passou a ser duramente sancionado após o início de seus testes nucleares em 2006, sendo um país completamente parado no tempo. A Coreia do Norte só sobrevive graças à ajuda que recebe da China. E o interesse da China é manter o pequeno país comunista como um estado tampão, separando-a da fronteira com a Coreia do Sul, importante aliado da OTAN na região. Cuba, por outro lado, foi sancionada apenas pelos Estados Unidos. Veja, isso é muito importante notar. Cuba não tem sanção generalizada, não. Ela foi sancionada só pelos Estados Unidos. Ela pode negociar com qualquer outro país do mundo. Embora o país realmente tenha sido impactado pelo fim da ajuda da União Soviética no começo da década de 1990, o motivo para sua pobreza não são essas sanções ou embargos impostos pelos americanos. O real motivo é o isolamento que o próprio país adotou como consequência de suas políticas comunistas. Tal como qualquer outro governo que adote esse regime, Cuba sofre com o problema do cálculo econômico, que inevitavelmente penaliza países que adotam uma economia de planejamento central. Já o Irã, de fato, é o futuro mais provável para a Rússia. O país islâmico é um pária internacional, sofrendo diversas sanções desde 1979. Porém, o cenário se tornou ainda pior a partir de 2006, com a suspeita de que o país estaria promovendo o enriquecimento de urânio para fins militares. O que assegura a subsistência do Irã são suas vastas reservas de petróleo, que garantem um fluxo contínuo de recursos para o país, apesar das sanções, mas não são suficientes para garantir o desenvolvimento do povo. Os iranianos estão condenados apenas a sobreviver e todas as suas possibilidades de progresso econômico e social são impedidas pelas atitudes insanas do seu governo teocrático ditatorial. Fica claro, portanto, que a Rússia tende a seguir mesmo esse caminho no futuro próximo. Tal como o Irã, a Rússia já sofre diversas sanções desde 2014, por ocasião da invasão da Crimeia. No ano passado, essa condição se agravou ainda mais com a invasão de outras partes do território ucraniano. E, tal como os iranianos, os russos dispõem de uma grande quantidade de recursos minerais, algo que pode lhes garantir a subsistência, ainda por algum tempo. Contudo, esses recursos não serão suficientes para garantir o crescimento econômico e social do país, e o empobrecimento da população russa nos próximos anos será inevitável. Ao contrário do que pregam ditadores sanguinários e seus asseclas, a violência e o controle de mais territórios não garantem o desenvolvimento econômico para um país, mas sim a liberdade de empreender, o livre comércio com outras nações. Quanto mais integrada é a economia de um país ao resto do mundo, mais rico é seu povo. Quanto mais fechado um país se torna, maior é a miséria que se afunda a sua população. Optando pela guerra, pela violência, a Rússia tomou o caminho das nações fracassadas, que se fecharam para o mundo
para colapsar diante da própria pobreza. O resultado final, portanto, é inevitável. A Rússia também vai colapsar de uma forma ou de outra. Chega a ser irônico imaginar que cerca de um ano após o início da guerra, que transformaria a Rússia em uma nova potência global ou numa nova ordem multipolar, entre aspas, aí que eles falaram, a decadência seja o seu único futuro provável. De forma que até mesmo as emissoras estatais pró-Putin já dão como certa a derrota nessa guerra. Também é irônico pensar que os 3 destinos apontados pelos participantes do programa Ponto de Encontro sejam justamente países governados com mão de ferro por ditadores sanguinários, tal como o próprio Vladimir Putin. De qualquer forma, os debatedores do programa já lidam com essa realidade, aceitando, ainda que de forma implícita, o fato que o máximo que a Rússia conseguirá é o exemplo do Irã, é garantir a sua subsistência. Os planos de progresso e desenvolvimento ficarão todos no passado. Cuba sobreviveu durante décadas graças ao financiamento soviético, enquanto que a Coreia do Norte apenas persiste por causa do apoio econômico que recebe da China. Se a Rússia não conseguir se virar com seus recursos naturais, como faz atualmente o Irã, quem poderia vir a socorro da Rússia? Cuba e Coreia do Norte são países pequenos e que podem ser mantidos com ajuda exterior com relativa facilidade. Contudo, o caso russo é diferente. A extensão do seu território, o tamanho da sua população impossibilitam o apadrinhamento por parte de alguma potência externa. Se a Rússia não conseguir se manter por conta própria, não haverá ninguém de fora capaz de ajudá-la. O colapso da Rússia de Vladimir Putin é inevitável. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Estação Verão, escrito por Quinta Essência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Togoniev. Lógico, se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!